Sem tempo? Treinos curtos podem garantir saúde. Olha esse sapato. É só assim, só trocar. Então você imita um movimento de corrida, ou então você faz o polichinelo para quem cansa fazendo atividade física, assim, 2, 3 repetições, já estou muito cansada, eu posso fazer numa menor intensidade. Mulheres reais, a busca pela aceitação do corpo. Hoje os equipamentos de manipulação de imagem estão, ó, na palma da nossa mão. Já parou para pensar, no entanto, se tudo isso que você vê por aqui é mesmo real? O problema é que é em busca dessa imagem ideal, impossível de alcançar, que muita gente vai. A internet potencializa tudo isso, mas também é por lá que uma outra onda tem ganhado força. Faça você mesmo como decorar a casa sem gastar muito. E tá aqui o novo queridinho das reformas. Tudo isso aqui é papel de parede. Uma ótima dica para quem não está querendo gastar muito, mas quer dar aquele toque especial na casa, mesmo que ela seja alugada. Água de reuso. Lei obriga tratamento em novos prédios. Essa prática aqui do Mercadão deve ficar cada vez mais comum. Uma lei que entrou em vigor essa semana determina a utilização da água das chuvas e o reuso da chamada água cinza, aquela das torneiras e dos chuveiros. A intenção é que cada novo empreendimento imobiliário tenha sua própria estação de tratamento. E no estúdio vamos conversar sobre diagnóstico e novidades na oncologia. Segunda-feira, dia 10 de abril, o Falando Nisso Band começou. Oi, estamos de volta, que delícia poder conversar com vocês, início de semana, uma semana abençoada, né, amigo? Pois é, como Boa foi tarde. a sua Páscoa? Boa tarde pra você, você que tá em casa. Comeu bastante ovo, eu comi Nossa, bastante chocolate, ó, eu tô dando pra também. ver aqui, ó. E a espinha em mim sai rapidinho, É, amiga. amigo, nossa, eu também. Eu comi muito chocolate ontem. Eu também exagerei. Eu e a Ayla. Agora é segurar Mas a boca. Tá bom, né, gente? Já foi a Importante Copa. aproveitar, Não é né? nem da semana, viu? Acho que foi do mês de abril. O meu foi quase do semestre. O estrago foi forte. Ah, mas é gostoso. Às vezes a gente tem que se permitir também, com né? certeza, gente. Não dá pra fazer isso todo dia, mas Sem às vezes neura. é necessário. Nem sem pode, neuras. tem até a ver com o assunto de hoje. É Nem isso. pode fazer todo dia. E aí a gente começa também com a nossa mensagem do dia, tá? Vamos lá? Sempre acredite no final feliz, pois pra quem tem fé, o melhor sempre, gente, sempre vai acontecer. Ah, eu acredito, amém. Então, se você ainda não tá bom pra você, só vê que não tá certo ainda, é porque não terminou. Persevere e espere, vai dar sempre certo. Acredite. Lembrando também que tem prêmio pra você e não pode desistir não, tem que participar, tá bom, gente? Tem um kit bem legal, que é Polipet e Ortovip. Então, para você concorrer tudo isso, você tem que curtir a fotinha oficial, tá no @Falando Nisso Band, nosso perfil no Instagram. Tem que seguir também a Polipet e a Ortovip, tá marcadinho na foto para você, os dois perfis para você seguir, tá bom? E aí, por comentário, você vai marcar 2 amigos, dia 28, que é a última sexta do mês, a gente traz o resultado para você. É isso mesmo, e aproveite que você já está no nosso Instagram para concorrer também a uma mala muito bonita e super versátil, que é da Sicredi, gente. Essa aí é a foto oficial, tá no @Falando Nisso Band. Aí você tem que seguir a Sicredi, marcar 2 amigos também, tá? Por comentário. E no mesmo dia, no dia 28 de abril, no final do mês, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda da mala. Aí você já aproveita, participa também da nossa enquete lá no @Falando Nisso Band. 2 perguntinhas para você. Primeira perguntinha. Hábitos saudáveis podem evitar um câncer? 89% confirmando que sim, amiga. Uau, isso aí. Segunda pergunta. Sabe quais são os principais fatores de risco? Aí 62% dizendo que não sabem. Então hoje, gente, segunda-feira, a gente abre a semana falando sobre saúde, junto com o Hospital Pio XII, que é referência em cardiologia e também oncologia aqui no Vale do Paraíba. Então tá aqui sempre para indicar para a gente temas muito importantes sobre saúde. Dia 8, sábado passado, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o tema que a gente vai trazer hoje, quais são os tipos de cânceres mais comuns e como fazer essa prevenção. O nosso entrevistado de hoje, então, é o mastologista do Departamento de Cirurgia Oncológica do Hospital Pio XII, que é o Dr. José Vial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Vamos então, de uma maneira geral, doutor, explicar para as pessoas como se desenvolve, né, o câncer. O câncer, na verdade,
Trata-se de uma multiplicação desordenada e não controlada das células de determinado órgão. Por exemplo, no caso do câncer de mama, essas células se multiplicam normalmente. Quando elas começam a se multiplicar e não tem um controle do próprio organismo para que elas parem de se multiplicar, ou para que elas se multipliquem de maneira ordenada, isso pode originar uma célula cancerígena, que, resumindo, é uma célula que se multiplica sem controle. Ou seja, criando tumores que podem se disseminar para outros órgãos, no que a gente chama de metástase, né? Quando sai uma célula tumoral de um órgão, onde ela surgiu, e vai, através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos, para outros órgãos. Ótimo. Doutor Vial, já tem recadinho aqui no nosso WhatsApp. Você em casa pode mandar perguntinhas e recados também aqui no 12 997167989. A Evil, querida, um beijo para a querida Evil. Diz que quer parabenizar aqui a participação do Dr. Vial, a paciente dele desde 2019. Ele é incrível. Um beijo para você, minha linda. Obrigada pela participação. Obrigada. Viu? Vamos pensar um pouquinho sobre a questão da idade, que a gente tem que ficar mais atento. Existe alguma recomendação, uma idade, doutor? Sim. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o câncer ele é uma doença das pessoas mais velhas, geralmente acima de 50 anos. Isso serve para o câncer de mama, para o câncer de estômago, de pulmão, ou seja, é uma doença com predominância a partir dessa faixa etária. Quando a gente tem casos de pacientes mais jovens com câncer, desconfia-se de uma mutação genética, ou seja, que ela já carregue uma alteração genética que propiciou que esse câncer venha aparecer numa idade mais jovem. Então, resumindo, é uma doença de acima de 50 anos na maioria das vezes. Então, a partir dessa idade, as pessoas já têm que começar a fazer uma série de exames e prevenções, que durante o programa a gente vai falar sobre isso, tá bom, doutor? Okay. A gente pode falar um pouco agora, por exemplo, sobre as causas que podem provocar o câncer, né? Inclusive, tem alguns dados que é da Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, tá? Que agora sim, vamos lá. Entre 80% e 90% dos casos de câncer são associados a causas externas. Então, assim, mudanças provocadas pelo meio ambiente, pelo próprio homem, ou hábitos, estilos de vida que podem aumentar o risco de diferentes cânceres. Então, seria interessante o senhor explicar um pouco isso, porque é um percentual generoso, né? Sim. De 80% a 90% relacionados a causas externas. É o que a gente chama de fatores epigenéticos. Eles agem, fatores externos que agem modificando as células, propiciando o aparecimento do câncer, né? O fator mais conhecido, mais diretamente responsável, que a gente já sabe há muitos anos, é o tabagismo. O tabagismo está diretamente relacionado ao câncer de pulmão. Não é que não existe câncer de pulmão sem tabagismo. Existe, mas é muito, muito menos frequente do que quando a pessoa o hábito de fumar. Então, esse é um fator de risco já muito conhecido há muitos anos e é um fator determinante para o câncer de pulmão. Olha só. Tá? O álcool também a boca? Sim, o tabagismo e o álcool são os principais fatores de risco para aqueles tumores que a gente chama tumores de cabeça e pescoço. Tumores de orofaringe, da boca, da língua, amígdala, enfim. Esses chamados tumores de cabeça e pescoço têm relação direta com o consumo excessivo de álcool e tabaco. Tá certo. Doutor, vamos pensar um pouco de doenças que podem também causar o desenvolvimento do câncer. Eu sei que o doutor estava fazendo um alerta antes de começar o programa sobre o HPV. Sim. Acho que é legal a gente reforçar isso. O HPV é o papiloma vírus humano, né? Que foi detectado que alguns tipos desse papiloma vírus humano, geralmente o 16 e 18, estão diretamente relacionados ao câncer de colo uterino. Então, com o advento da vacina para o HPV, que já começa com as meninas desde os 9 anos e os meninos desde os 11, essa incidência de câncer de colo uterino tende a diminuir drasticamente, porque a vacina é extremamente efetiva para prevenção desse tipo de HPV que é cancerígeno. Né? Vamos ver os dados daqui para frente, né? Sim, exatamente. Acho que vai ser muito interessante a gente observar a partir do momento em que as crianças, meninos e meninas, a gente pode falar o tomar. seguinte, que existe vacina que pode prevenir o câncer de colo uterino, no caso, né? Eu achei interessante quem está em casa conversar com um médico também, que alguns mesmo já na fase adulta indicam a vacinação do HPV, tá bom, gente? Sim. Então ele dando a prescrição, você consegue também
ter essa vacina que com certeza vai fazer toda a diferença. A gente já volta com o doutor para comentar com a gente também sobre homens e mulheres, as doenças do câncer que mais aparecem, mais incidentes aqui no nosso país. Mas agora a gente vai para o nosso bloco de notícias com uma boa notícia para quem precisa fazer exercícios, mas às vezes, não tenho tempo, que serve até como desculpa. Às vezes, né, as pessoas acabam fazendo isso, mas especialistas no assunto garantem que poucos minutos de alta intensidade são suficientes, sim, para manter a saúde em dia. Nada de equipamentos supermodernos ou pesos gigantescos. Aqui o treino exige o mínimo de estrutura com muito gasto de energia. Tá ofegante, Luana? Tô bem ofegante. A Luana pensava que não tinha tempo para treinar, mas este ano as coisas mudaram. Consegui conciliar com a correria do dia a dia, trabalho. O André, marido dela, descobriu que é possível deixar o sedentarismo sem precisar mexer muito na agenda. Como a gente não tem muito tempo, a entrevista tem que ser durante o exercício. Me diz aí, qual que é a importância de exercícios curtos, mas que te ajudam a treinar, hein? Alivia o estresse do dia a dia e uma incrível melhora no sono. Tá vendo? Tempo não é desculpa. Nem que seja pra malhar, trabalhando. Acabou. Treinos como este, de 15 minutos a meia hora em alta intensidade, com pequenos intervalos entre os exercícios, podem ter os mesmos benefícios para a saúde do que treinamentos de resistência de longa duração, desde que praticados pelo menos 3 vezes na semana. Essa foi a conclusão de um estudo de uma universidade canadense. Novidade que não surpreendeu a Ângela, que é educadora física. Aqui no caso nós fizemos um treino de 12 minutos, que foi super pouco, só que as pessoas conseguiram fazer uma intensidade tal em que fosse muito próximo a um treino de 40 minutos de esteira, por exemplo. Se você não sabe como começar, a professora explica que pode ser agora mesmo, aí onde você está. O polichinelo, o polissapato. O que é polissapato? É só assim, só trocar. Então você imita um movimento de corrida, ou então você faz o polichinelo para quem cansa fazendo atividade física, assim, 2, 3 repetições, já estou muito cansada, eu posso fazer numa menor intensidade. Pronto. Já aprendi, gente. Não tem desculpa. Vamos treinar. Tem que suar mesmo. Mandou bem. Meu amigo aqui faz esses treinos fastes. 20 minutinhos. Você não quer treinar até o dia seguinte. Meu Deus, sai arrastado, amigo. Vou te mandar o link. Quero saber também. Olha, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar no mundo, né, de internet, cheio de filtros. Você, mulher, aceita o seu corpo real, a sua fisionomia? Pois é, né? Um desafio que vem sendo lançado e a gente conversa com vocês. E a gente volta também para falar desse tema tão importante, falando sobre o câncer, como você pode evitar e tratamentos também para o diagnóstico, viu, gente? Não sai daí, junto com o Hospital Pio XII. O assunto tem a participação do Hospital Pio XII, falando sobre os fatores de risco para o câncer também, gente. Como a gente pode prevenir, porque a gente pode. O nosso entrevistado hoje é o mastologista do Departamento de Cirurgia Oncológica do Hospital Pio XII, que é o Dr. José Vial. Você pode enviar a sua dúvida, que o doutor está aqui também para tentar ajudá-lo, ou o seu comentário, tá bom? Para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Doutor, agora a gente vai abordar quais são os principais tipos de cânceres mais comuns nos homens. Inclusive, a gente tem uma tabela que nós preparamos aqui e todas as informações são do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tá? Então, vamos colocar para a gente já começar a falar sobre os principais. O primeiro dele, próstata, né? Para os homens. Próstata, em segundo lugar, o câncer de cólon. Cólon é um intestino grosso, né? Popularmente falando, tá? Então, no homem, a próstata realmente é o tumor que mais frequente, né? Principalmente acima dos 50 anos. Acho que a gente pode pensar um pouquinho, tanto desses dois, a questão do diagnóstico, que muitas vezes ele é tardio por um preconceito. Sim. Seja pelo exame, né, doutor? Exatamente. Que é um tabu, né? Tanto dos dois, eu acho, né? Porque também tem o cólon e reto. Então, a gente sabe que é uma área sensível, que para o homem ninguém encosta, ninguém pode ver, ninguém pode mexer. E a gente precisa mudar isso, né, doutor? Sim, o toque retal, a dosagem do PSA, no caso da próstata, e o toque retal, e a colonoscopia,
No caso, obviamente, do câncer de Qual colo. a idade, doutor? Acima de 50 anos. Para os dois? Para os dois, começar a fazer E o se exame. na família já teve caso? Então, aí vai depender do número de casos, vai depender quem da família, aí esses exames podem começar mais precocemente, se tiver um fator de risco familiar muito importante, né? Então, na sequência, doutor, tem traqueia, brônquio e pulmão, sim, que fica pulmão. em terceiro lugar entre os casos mais relevantes de câncer no homem. Por quê? o pulmão associado basicamente ao tabagismo, Olha que a incidência de homens fumantes é maior do que a de mulheres fumantes. Ah, é Isso mesmo? é uma estatística que permanece durante o tempo, né? Uhum. Houve um aumento em relação ao tabagismo nas mulheres, mas a estatística de homens fumantes é muito maior do que de mulheres. Agora a gente tem o estômago ali como quarto ponto, né? Infelizmente aí, que o homem precisa ficar atento. Doutor, o estômago é engraçado, né, Biga? A gente às vezes se acostuma em ter uma azia. É A verdade. gente normaliza isso. Né? Eu Muitas já tive, vezes. infelizmente, um caso na minha família que foi com a minha avó, em que ela sempre reclamou de azia. E, infelizmente, quando a gente foi perceber, o estômago dela estava muito tomado pelo câncer. Eu acho que serve de alerta também. Isso, claro que não é nenhuma dor no estômago que é câncer, não é isso? Claro. Mas a gente precisa sempre investigar, né, doutor? Todo sintoma recorrente, né, que é difícil de tratamento, começa a chamar atenção para algo mais importante, né? Você tem um refluxo ou uma azia, como você chamou, que melhora normalmente com qualquer antiácido, enfim, você vai ao médico, ele não faz, não existe um diagnóstico de algo mais importante, é só um refluxo mesmo, enfim. Esses sintomas permanecendo, começando com tratamento, tratou, não melhora, realmente tem que ir uma investigação Tipo assim, mais amiga, profunda. a pessoa come, não posso comer laranja, que me faz mal. Porque diz que o E aí, ácido, isso né? aí normaliza isso. Isso, acaba normalizando. Não pode, a gente tem que se cuidar. Quais são os exames básicos, então, doutor, para prevenção, por exemplo, no câncer A colonoscopia do câncer de colo, né? Você está falando para homem especificamente, isso, né? estômago. O toque retal e a dosagem do PSA. Ah, tá, isso. Isso. Certo. Isso para próstata, E reto, e né? reto. E o estômago? A endoscopia. É o básico, então sim, já endoscopia, consegue detectar e saber sem como que está dúvida, ali por na dentro. grande maioria das vezes, o diagnóstico relativamente precoce, quando começam os sintomas e já faz os exames adequados, né? Perfeito. Já são feitos. Doutor, e a cavidade oral seria essa parte aqui? Sim, da cavidade boca? oral, orofaringe, né? Língua, assoalho de boca, o palato, enfim, rinofaringe, né? São esses chamados cânceres de cabeça e pescoço. Esses, como eu disse no começo, que estão associados à ingesta aumentada de álcool e tabaco. Né? Oh, meu Deus. São os maiores fatores de risco. Ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes todos que têm câncer são vítimas. Todos são vítimas, a gente sabe disso. Né? Mas, muitas vezes, a gente vive o papel de vítima porque, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente plantou isso. É verdade. Maus hábitos, né, alimentares, de saúde mesmo. Na E orofaringe, até de prevenção. importante que eu lembrei para falar, Claro. as lesões de boca. O dentista é um profissional muito importante nessa detecção. Olha, é mesmo. Porque lesões de gengiva, lesões peridentais, né? Então, o profissional da odontologia também é muito importante no diagnóstico precoce do tumor de cabeça e pescoço, né? Doutor, quando você diz lesões, são feridas mesmo Feridas, que sim, permanecem ali na feridas. boca, em Sim. alguma parte. Que podem não é ser uma afta. Pode benignas. começar com uma afta? Às vezes, não começar com uma afta é uma coisa diferente de uma Certo. lesão neoplásica, de uma lesão cancerígena. Mas pode ser parecida com uma afta ou uma lesão ulcerada normalmente, né? Uma lesão que faz um buraquinho na mucosa da boca, né? De difícil tratamento, que você passa alguma pomada, não melhora, enfim. O profissional da odontologia é muito importante nesse aspecto. Tem que acompanhar. Então, se aquela feridinha na boca não passa, não some, realmente já é um sinal de grande alerta para você em casa. Busque a princípio, então, Sim. o Dr. Otávio da Ortovip, o pessoal da Ortovip cuida muito bem, e ele vai encaminhar vocês aí, de repente, para o Pio 12 e os profissionais de lá também. A gente para o nosso assunto, no próximo bloco a gente volta a falar com você, mulher. Quais são os itens, infelizmente, de câncer que você precisa ficar mais atenta, tá bom? Mas no nosso bloco de notícias, a gente pensa um pouquinho no mundo dos filtros, das redes sociais. Muita gente nem se reconhece mais. Nossa, é incrível mesmo, né? Como isso veio, eu acho que de uma forma até um pouco negativa para a aparência de todo mundo, não só das mulheres, mas dos homens também, né? Às vezes a gente não se reconhece. Eu evito, gente, de verdade. Só quando eu tô muito muito ruim, capenga, eu ponho um filtrozinho para dar uma melhorada na pele. Se não, a gente tem que se aceitar como a gente é. É por isso mesmo que nós, mulheres, a gente precisa falar sobre a aceitação, gente, dos nossos corpos, do nosso rosto, tudo real. É melhor.
A dificuldade de se amar do jeito que é. Roberta sente essa dor na pele. Ela tem uma doença autoimune chamada dermatite atópica. As feridas deixam manchas permanentes que ela sempre tentou esconder. Não gosto do jeito que as pessoas olham, é desconfortável, não é acolhedor. Mas isso tem mudado. Abraçar as nossas vulnerabilidades e entender que só assim a gente consegue ter energia para seguir sendo inspiração também para outras pessoas, mas nos fortalecendo, sabe? Oi, meninas e meninos! A coragem para falar sobre o assunto veio depois de assistir a um vídeo publicado pela influenciadora VTube. Ela está grávida e mostrou as mudanças no corpo, como as estrias, a celulite e as cicatrizes. E compartilhar com o público o que a maioria das mulheres tenta esconder, seja por vergonha ou pressão estética, fez o vídeo viralizar. Não se cobrem nessa fase, entendam que são cicatrizes do processo de um momento lindo que você está vivendo. Você é o ninho do seu filho, tente ser leve com você nesse momento. Cicatrizes também são marcas de amor. Hoje os equipamentos de manipulação de imagem estão, na palma da nossa mão. Já parou para pensar, no entanto, se tudo isso que você vê por aqui é mesmo real? O problema é que é em busca dessa imagem ideal, impossível de alcançar, que muita gente vai. A internet potencializa tudo isso, mas também é por lá que uma outra onda tem ganhado força. A ideia é valorizar corpos reais. Maria hoje fotografa essas mulheres. Nenhuma imagem é retocada e a meta é mostrá-las como são. A gente via, as atrizes, as modelos lá no estúdio, ao vivo, e depois a gente via as imagens que saíam ali, na TV, na revista, nos outdoors, e eu falava, gente, não é a mesma pessoa. A quantidade de manipulação de imagem que existe nessa criação dos padrões estéticos que a gente consome enquanto sociedade é absurda. E aí eu falei, gente, eu tô aqui participando da criação desse padrão estético que faz milhões de mulheres, inclusive eu na época, se odiarem. Um caminho longo de autoaceitação que questiona padrões, flerta com a liberdade de se amar e se aceitar. Pode ser no cabelo, e disso eu sei bem, nas manchas da pele da Roberta, nas cicatrizes da VTube ou nas mulheres reais fotografadas pela Maria. Lindas, né? Lindas, todas, do seu jeitinho. Olha, a gente vai trazer mais informações agora. Vamos saber das notícias aqui da nossa região. O Douglas Cruz vai entrar ao vivo com a gente. Ele terminou agora o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM, que traz muitos destaques da nossa região. E ele vai destacar um desses pra gente. Douglas, ótima semana, amor. Bom dia. Bom dia, Agda, para você e para todo mundo também que acompanha o programa Falando Nisso. Boa semana para todos e um dos destaques do Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM, que começou nesta segunda-feira a vacinação contra a influenza em todas as cidades aqui do estado de São Paulo. Essa vacinação importante que acontece para alguns grupos prioritários, que são eles aí, crianças de 6 meses até os 6 anos, gestantes e puérperas, idosos com mais de 60 anos, indígenas, professores, profissionais das forças de segurança, funcionários do transporte público, além de caminhoneiros e também trabalhadores da saúde. Em São José dos Campos, esse atendimento acontece das 8 da manhã até as 5 da tarde em todas as unidades básicas de saúde, além também de um drive-thru que está montado lá no CEF, o Centro de Formação do Educador, que fica no parque da cidade. Então, quem está trabalhando no horário comercial e não consegue ir aí nessa parte das 8 às 5, a partir das 6h30 começa esse drive-thru lá no CEF, você não precisa nem descer do carro, é tudo muito fácil. Vacinação em Jacareí também acontece em todas as unidades básicas de saúde, das 8 até as 5, e 6 unidades básicas têm um horário ampliado para quem está trabalhando durante todo o dia, pode ir até as 19 horas. Vacinação da gripe é muito importante, segundo os especialistas, principalmente para facilitar no diagnóstico de outras doenças. A gente ainda tem uma pandemia, então quando você toma a vacina da gripe, você aí diminui as chances de pegar outras doenças que são bem infecciosas nesse período, principalmente de inverno, que está para chegar já há alguns meses. Também é destaque aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM a situação da estrada, Volta aí de feriado prolongado de Páscoa, muita gente viajou aí quinta, sexta, sábado. Nesta segunda-feira de manhã ainda tinha algum repique nas estradas que passam aqui pela região metropolitana do Vale, mas agora na hora do almoço tudo tranquilo. O motorista que faz viagem somente vai encontrar alguns pontos de lentidão na rodovia Presidente Dutra, ali em Caçapava e também em Pindamonhangaba, porque a concessionária que administra a rodovia está fazendo algumas obras. Nas demais rodovias, tudo tranquilo nessa tarde, Lucas e Agda. Obrigado.
Obrigado, meu amigo. Olha, ontem voltei de Guaratinguetá, vou te falar que foi puxada essa volta. A viagem de 1 hora estava levando o dobro. Nossa! 2 horas. Aquela parte ali de Pindamonhangaba e Taubaté é osso, difícil, meu amigo. E não tinha acidente. Realmente é o excesso de veículos mesmo, viu? Obrigado, viu, Douglas? Boa tarde para você. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, no próximo bloco a gente volta e vai comentar com vocês. Será que dá para melhorar, gente, a decoração da sua casa sem você gastar muito dinheiro? Olha, eu acho que dá. Tem que ter um pouquinho de criatividade. É tão gostoso, né? Eu gosto bastante. Olha, e a gente volta daqui a pouquinho também para responder as suas perguntas e continuar o nosso assunto do dia com o Hospital Pio XII, falando sobre prevenção dos cânceres. A gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Vial, que é mastologista do Departamento de Cirurgia Oncológica do Hospital Pio XII. Você então pode enviar sua dúvida para a gente, tá? A gente tenta te ajudar pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989. Legal, amiga. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tipos de cânceres nas mulheres. Então a gente tem a tabelinha também. E o Dr. Vial, ele é especialista em mastologia, né? E pode comentar com a gente que, infelizmente, o primeiro ali é a mama feminina, né, doutor? Disparado, sim. Câncer de mama, em média, 60, 66 mil casos novos por ano no Brasil, segundo a estatística do INCA. Né? Em segundo também o cólon, né? E em terceiro o colo uterino. O colo uterino antigamente era o primeiro, na verdade. Ainda em algumas regiões do Brasil, como o Nordeste, o colo uterino ainda é o primeiro. Né? O mama é mais sul e sudeste. Tá. Mas já o colo uterino no sul e sudeste foi superado pelo câncer de cólon também. São as características, né, de cada região. Exato. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre prevenção da mama, né? A partir de que idade a mulher deve fazer a mamografia? O exame principal na detecção precoce, ou seja, na detecção no momento mais inicial possível de um câncer de mama, é a mamografia. E ela deve começar a ser feita a partir dos 45 anos, em pacientes que não têm sintoma, como exame de rastreamento, que a gente chama, né? Aquele que é de amassar mesmo a mama é a partir dos 45? É o padrão ouro de diagnóstico precoce para a mama. Muita gente fala hoje, mas e a ressonância, o ultrassom, são exames complementares. São complementares. Complementares. O exame que definitivamente é o mais adequado para o diagnóstico precoce é a mamografia. Né? Então, só puxar um pouquinho do câncer de mama sobre a questão de hábitos, porque a impressão que eu tenho também quando eu escuto muito médico conversando e falando, e até lendo, é que às vezes a mulher não consegue prevenir, porque é algo que já vem na genética. Sim. Isso é mito? Realmente existe prevenção? Boa pergunta. Olha, porque falam que o diagnóstico, na verdade, tem que ser precoce. Isso, exatamente. Mas não é que você, quando faz o exame, você está prevenindo o câncer. Você só vai ter o diagnóstico. A prevenção, na realidade, é você evitar o aparecimento da doença. A mamografia não evita o aparecimento da doença. A mamografia, ela detecta o mais precoce possível, com grandes chances dessa paciente ficar curada. E também de tratamentos menos mutilantes, vamos dizer assim. Ou seja, quanto menor o tumor que você faz o diagnóstico, menor a cirurgia, por exemplo, na grande maioria dos casos. Então, infelizmente, não existe um método adequado e efetivo de prevenir o câncer de mama. Tá? Você pode aconselhar hábitos que favorecem, que não favorecem o aparecimento da doença. Por exemplo, a obesidade é um fator de risco para câncer de mama. Hoje sabe-se que pacientes que foram tratadas já de câncer de mama e são obesas têm maior risco de retorno da doença. Olha. Pacientes com obesidade mórbida também têm um risco maior, porque tem uma quantidade de um hormônio estrógeno mais potente. E isso aumentaria, teoricamente, a chance de câncer de mama para essas pacientes. Mas não é que você tem algo efetivo para prevenir o câncer de mama, infelizmente. Infelizmente. Diferente do colo uterino, por exemplo, que tem uma vacina que previne a doença. Então é muito mais fácil de você lidar. Que é o HPV, a vacina. Exatamente. Para a mama ainda não existe um método que previna o aparecimento da doença. Agora, doutor, quais fatores estão relacionados ao câncer de traqueia, brônquios e pulmão nas mulheres? Tabagismo também. Da mesma maneira, tabagismo. É o fator de risco mais direto para câncer de pulmão, de vias aéreas superiores. Né? Interessante que ele está aqui em quarto lugar, né? Bem expressivo esse tipo de câncer, né, nas mulheres. Exatamente, bem expressivo. Porque dos anos 60 para os anos 70 para cá, aumentou muito a incidência de mulheres tabagistas, né?
Então, quando não, também a passiva, né? Fumante passivo. Fumante passivo, Isso é O verdade. marido fuma e tá ali acompanhado que do isso marido. foi descoberto depois, que fica o inalando. fumante passivo também tem o mesmo risco, na verdade. É o mesmo Em risco? Sim, em ambiente fechado. Imagina, gente. Uma criança que os pais antigamente fumavam em ambiente fechado, essa criança tem um risco maior de ter câncer de Verdade, pulmão. estavam ali inalando, né? Exatamente. Ainda bem que teve essa lei que proibiu esse fumo em lugares exato. fechados, né, gente? Uhum. Porque não tem como. E por último, glândula tireoide. Vamos lá, doutor, comentar, porque muito também tem essa questão da mulher ter problemas na tireoide. Um problema que a mulher tem de hipertireoidismo pode causar um câncer se não tratado ou não? O câncer de tireoide é relacionado à presença de um nódulo na tireoide. Né? É diferente, né? É diferente, exatamente. O hipertireoidismo pode ser só uma alteração hormonal sem a presença de um tumor, por exemplo. Tá? Então, a presença de um nódulo é muito comum também em mulheres que têm tumores na tireoide, que na maioria das vezes são tumores que têm uma evolução muito lenta, uma evolução, entre aspas, benigna, vamos dizer assim. Né? A mortalidade é muito baixa para os tumores de tireoide mais frequentes nas mulheres, entendeu? Agora, o sinal mais comum é a presença de um nódulo na tireoide. Doutor, desculpa, deixa eu fazer a pergunta. A tireoide onde fica? Mais ou menos aqui, assim. Aqui no gogó. Em cima do gogó aqui. Em cima do gogó. Aqui. Se apertar, a gente não sente não, né? É difícil, só se ela Só estiver sente uma aumentada ou bolinha. com nódulo. Isso. Aí, por exemplo, estou aqui apalpando. Se eu sentir alguma coisa diferente... Deve procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Olha né? Porque só. isso pode ser só um linfonódulo, pode ser só um gânglio inflamatório. Pode A ser, gente pensa que é gânglio, né? Mas pode ser também um nódulo tireoidiano também. E pode chegar a doer? Ser Olha, incômodo? na maioria das vezes esses nódulos são indolores. Olha, isso que a gente tá, detecta né? mesmo é a presença do carocinho do nódulo. Algo que não tinha aparecido. Exatamente, ou olhando no espelho, a mesma coisa para a mama, né? Você, às vezes a mulher faz o autoexame e detecta a presença de uma nodulação. E como uma mama também, é muito raro que o câncer de mama seja dolorido, entendeu? Então já o doutor vai trazer para a gente números do nosso país. Como é que está a situação também? A gente comentar mais com vocês também sobre prevenção e diagnóstico. Não sai daí não, mas agora, bora ficar por dentro da previsão do tempo. Amanda Souza traz para a gente a temperatura durante toda a semana. Será que chove ou não? Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade sobre o estado de São Paulo. A semana começou com a atuação de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação de novas instabilidades, pelo menos por enquanto. Nesta segunda-feira, tempo firme desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo, em que o sol predomina entre nuvens. Não tem previsão de chuva hoje em toda a região. Apesar disso, a temperatura ainda não sobe muito, bem característico do outono. Agora as temperaturas já começam a ficar mais amenas. Máxima hoje de 25 graus em Taubaté, 24 em Jambeiro, 22 em Santo Antônio do Pinhal e 26 graus em Ilhabela. Falando até do litoral norte de São Paulo, hoje o mar fica calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar dos 26 quilômetros por hora. Em São José dos Campos, a semana começa com tempo firme, ainda temperaturas baixas. Máxima hoje de 25 graus, 26 na terça-feira, 27 na quarta. Mas apesar da temperatura subir, a partir de meados da semana volta a condição de chuva, ainda que de forma isolada, sem grandes volumes, por conta da aproximação de mais uma frente fria. Mais uma frente fria. É assim. Agora, né, amiga? Agora só esfria mais, né? Outono e inverno. Tá bom. Ai, meu Deus. Decoração, quem curte? Eu Você gosto, curte, amigo? Também. Será que dá para decorar a casa sem a gente não gastar aqueles rios de dinheiro? Porque tudo de decoração realmente é... caro, quando é bom, né? é caro, né? Tem que improvisar, né? Parece que dá, viu? O Igor Calhan vai contar pra gente. No vídeo, a Raíssa mostra como mudar a cozinha com apenas R$150. Esse rosinha numa papelaria. Já o rosinha foi R$9 um metro. Eu moro numa casa alugada, então pra ficar mais fácil tirar depois. Neste outro, a Daiane cola um adesivo de porcelanato no chão da casa. Tem quem reforme sala, quarto, qualquer cômodo com muita criatividade. E tá aqui o novo queridinho das reformas. Tudo isso aqui é papel de parede. Uma ótima dica para quem não está querendo gastar muito, mas quer dar aquele toque especial na casa.
mesmo que ela seja alugada. Prático, não demanda tempo para aplicação, né? Não faz sujeira no ambiente e o investimento que você faz é muito menor que uma pintura. A Alana é arquiteta. Além do papel de parede, usou outras ideias simples para reformar esse AP, que é alugado. Alana, eu achei esse aqui um dos lugares mais legais, ou pelo menos mais descolados da casa. O que é isso? Como que você fez isso aqui nessa parede? Isso chama lambe-lambe. Ele é um papel impresso, que você passa a cola na parede, coloca o papel e depois vem com um pincel de cola de novo e passa na frente de todos esses papéis juntos. Tem papel de parede de todos os preços. Em lojas de departamento, dá para encontrar rolinhos de 5 metros por R$ 25. Tem os acessórios, almofadas, flores, dá até para fazer muita coisa com o que já não serve mais. É só usar a imaginação. Minha cozinha. Então, depois de tirar os pedaços quebrados e pintar o varal, eu peguei uma tábua do tamanho exato da parte interna desse varal. Tá certo, ficou bonito, hein? Gostei dessa dica. Cadê a Lana, que eu sei que gosta de decoração também? Lana Moraes vai entrar aqui com a gente agora, gente. Eu vou te falar que essa novela, eu acho que vai ter, não é novela mais, é série com aquelas séries de 10 temporadas, sabe? Eu avisei semana passada que ia ter desdobramentos, oh, né? Meu Deus. Bom, ainda tem. A gente vai falar do quê? Da Shakira e do Piqué. Bom, a gente já falou da separação dele. Semana passada a gente falou que ele deu uma entrevista no podcast e foi acusado de xenofobia. E agora há indicações de que ele teria sido traído pela Clara Chia. Bom, de acordo com o jornal espanhol Sport, a Clara Chia teria tido uma relação com o ex-técnico de futebol do Piqué. Meu Deus! Quem? O Pep Guardiola. Ele tem 52 anos e é o atual técnico do Manchester City, mas ele atuou como responsável no Barcelona e foi um dos responsáveis por trazer o Gerard Piqué para o time nos anos 2000, quando o Piqué começou no futebol. Então o jornal afirmou que a Clara teria tomado a decisão de trair o Piqué ao saber que ele teria sido infiel também a ela, ao se relacionar com uma jovem advogada. O Piqué saiu por aí, né? E ela também saiu por lá. A relação da Clara e do ex-treinador do Piqué teria começado através dos filhos do Guardiola, que estudam na mesma escola. O Guardiola tem 3 filhos, a Maria de 22, o Mário de 20 e a Valentina, que é a mais nova, com 15. Então o trio é resultado da relação de 27 anos que o Guardiola tem com a Cristina Serra, que é escritora, jornalista lá da Espanha. Os dois se casaram em 2014, depois de terem namorado mais de 20 anos. Eles ainda são casados, a Cristina e o Guardiola. A Shakira e o Piqué não estão mais juntos, mas o Piqué tá namorando a Clara. E o preço que a Clara paga, então, é nunca ser amada de verdade, né? Como diria a Marília Mendonça, a nossa querida Marília Mendonça. Eu só não vou cantar o resto da música, que fica feio pra Clara, né? Gente, eu tô chocada, eu não me contive. Gente, como é que pode? Falei que eu ia te contar só no ar, né? Mas ó, o melhor comentário foi do doutor, quando você falou que ele foi traído. Ele falou, bem feito. Bem feito. Né, doutor? Foi o melhor comentário. Vou te falar que tá todo mundo do time Shakira, viu? É. O doutor é time Shakira também, Pagou né? da mesma moeda. Tá certo, né? Fazer o quê? Gente, talvez ainda tenha mais desdobramentos. Ah, não duvido. Você duvida? Eu não duvido. Nossa, com certeza. Vamos saber a próxima. Esse povo tá com fogo, viu? Ai, muito obrigada, viu, Lana? Beijo, a gente se vê amanhã. Beijo, boa semana. Daqui a pouco a gente volta. Pode falar, amiga. Não, desculpa, é que você parou e falou assim, eu vou falar. Já ouviu falar em água de reuso, gente? É uma nova lei que vai estimular isso nos prédios e também pessoas novas aí que vão construir vão ter que seguir esse modelo. A gente volta daqui a pouquinho também falando mais com o Hospital Pio XII e a prevenção, tá? Sobre vários cânceres. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, mas antes de a gente voltar para o nosso assunto, vamos conversar com a Alessandra do Valicap. Olá, Agda. Oi. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Eu estou aqui para falar da premiação da semana. Nessa semana, por apenas R$10, você vai concorrer a todos esses prêmios, tá? Nós vamos ter, no mínimo, 54 ganhadores. Nossa! Exatamente. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo prêmio, uma moto Honda. No terceiro prêmio, uma moto Honda. No quarto prêmio, um Corolla mais R$20 mil e 50 super giros no valor de R$1.000 cada. Então, assim, e lembrando que, assim, no mínimo, tá, 54 ganhadores, sendo que cada título comprado
você tem dupla chance de ganhar. Ah, são duas vezes? Dupla chance de ganhar. Ele é duplo, Ai, ele que tem demais. dois números. Com 10 reais só? Com 10 reais você tem dupla então chance de ganhar. Então, quer dizer, aquele cartãozinho que eu compro, que eu pago pelo Pix lá no Rapidinho, que é o mais Isso. fácil, eu tenho 2 números? 2 números. Ai, que Olha, bom, amigo. só por 10 reais. Então, na verdade, eu tô um 10 pouco reais. pé frio. Eu tenho que ser mais pé quente. Tem que Você ser aqui, ó. ajuda aí 19 e a paz, ainda concorre a todos esses prêmios. Tô fantasiado de prêmio da E Valicão. aí pode mudar de vida, né? Olha, Tem muita gente, gente, mudando esse de vida no Corolla, Vale do mais Paraíba. 20 mil, muita Chique, coisa, hein? né? Gostei. Só 10 reais, Só gente. 10 reais. Obrigado, Ale, pela Eu que dica tão agradeço legal, viu? em poder participar aqui e mostrar o nosso produto, E paga porque eu pelo sou Pix, fã. né? Tá? Dá para comprar pelo Pix, dá para comprar pelo aplicativo. Temos vários pontos de vendas espalhados em todo o Vale do Paraíba. E é isso, gente. Só concorre pessoas aqui do Vale do Paraíba, tá? As nossas vendas só acontecem aqui dentro do Vale do Paraíba. Isso é ótimo, porque aumenta a chance, né? Aumenta Da a gente chance. ganhar. Exatamente. Por isso que temos ganhadores aí que já ganhou 2, 3, 4 vezes. É verdade. É. Só eu que não ganhei nenhuma ainda. Ainda, Esquenta calma, o amiga. pé aí Vai que dar logo certo. eu entrego seu prêmio. Obrigada, gente. Boa Tchau, semana. Lei, obrigada, Valeu, viu? Ale. Vamos falar agora das notícias? Você já ouviu falar, por exemplo, de água de reuso? Aquela que sai, sabe, das torneiras, dos chuveiros, recebe tratamento e pode ser usada de novo, né? Que ótimo, né, gente? É. Tem uma nova lei que já está em vigor, viu? Pode estimular que os prédios comecem a usar essa água. Na hora de regar as plantas e lavar o piso deste mercado na região metropolitana de Belo Horizonte, a água vem da própria estação de tratamento de esgoto, instalada há 1 ano no estabelecimento. Nós tratamos a causa nas caixas de gordura, quando sai dos restaurantes e demais coisas, vem para a nossa unidade de tratamento, que não precisa usar cloro, não usar nada químico. O investimento foi de R$120 mil para a instalação, valor que já foi recuperado. 50% de economia de água hoje, com esse reaproveitamento da limpeza dos pisos, a jardinagem, a questão das descargas que são dadas, né, no banheiro, onde é instalado, né, a tubulação toda ela de reaproveitamento da ET. Essa prática aqui do Mercadão deve ficar cada vez mais comum. Uma lei que entrou em vigor essa semana determina a utilização da água das chuvas e o reuso da chamada água cinza, aquela das torneiras e dos chuveiros. A intenção é que cada novo empreendimento imobiliário tenha sua própria estação de tratamento. Além disso, a nova lei estabelece que os reservatórios usados para água tratada sejam separados do abastecimento convencional. E também obriga que prestadores da rede pública deste serviço fiscalizem possíveis irregularidades. Estamos de volta aqui, então, conversando agora com o doutor. A gente sempre fala sobre saúde junto com o Pio 12, né? Que é referência em oncologia e cardiologia aqui no Vale do Paraíba. Então, a gente precisa falar agora sobre as medidas preventivas, até porque dia 8, sábado passado, foi Dia Mundial de Combate ao Câncer. É, o doutor José Vial é mastologista do Departamento de Cirurgia Oncológica do Hospital Pio 12. A gente está falando, então, sobre os tipos mais comuns de cânceres em homens e mulheres. Mas antes da gente falar um pouquinho de prevenção, é interessante, de repente, doutor, vamos dar uma mapeada, fazer um raio-x de como que está a situação no Brasil com relação ao câncer? Bom, o câncer no Brasil já é um problema de saúde pública, né? Calcula-se pelos dados do próprio INCA em torno de 700 mil casos por ano dos vários tipos de câncer, né? Nossa. Então, isso é um número muito expressivo. Muito. Né? E é bom sempre lembrar que o câncer mais comum, na verdade, entre homens e mulheres de maneira geral, é o câncer de pele não melanoma. Esse é o tipo mais comum de maneira geral. E depois, obviamente, como a gente já conversou aqui, os tipos específicos, né, do masculino e no feminino, né, no caso da próstata e da mama. Mas, de maneira geral, em torno de 700 mil casos por ano. É muito expressivo esse número. Muito triste também, né, Exatamente. gente? Então, agora, a gente vai reforçar essas medidas de prevenção, que eu acho que é importante, né? Vamos lá, então, comigo, Má. Não fume, alimentação saudável, um peso adequado e atividade física. E Isso é sono. um combo, né, que faz toda a diferença. Qualidade de sono também. Sono também. Existem alguns trabalhos mostrando isso, que a qualidade do sono é muito importante em tudo isso que você acabou de dizer, na qualidade de vida como maneira geral, entendeu? Por liberação de algum tipo de hormônio. O sono ruim
vamos dizer assim, né, libera ou deixa de liberar certas substâncias que atuariam no sistema imunológico do indivíduo, né? Olha só, então, como tem relevância. É uma coisa que a gente esquece muito de falar sobre isso, mas qualidade verdade. de sono é importante na saúde de maneira geral. Geral. Né? Muito importante. Com certeza, às vezes, né, uma noite mal dormida, meu Deus. É. E a gente que lida com informação, que tem que ter raciocínio rápido, às vezes não acontece. Então, mexe com a concentração e com o seu rendimento no outro dia, com certeza, né, doutor? Vamos seguir, então, falando sobre atitudes, né, de prevenção para a mulher. A amamentação, mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer também o exame preventivo de câncer do colo de útero a cada 3 anos, doutor. Sim, de maneira geral, a cada 3 anos. Né? Para pacientes que não têm fatores de risco associados. Ah, certo. Não tem fatores de risco associados. Uma coisa que eu queria conversar também é a respeito da genética, né? A respeito dos casos genéticos, que não são a maioria, como você mesmo colocou, 80% dos casos não são relacionados são fatores externos atuando sobre o indivíduo, né? Mas existe também um risco genético, pessoas que trazem um risco familiar para determinado tipo de câncer, né? Então existem essas síndromes genéticas que aumentam muito a chance de determinado tipo de câncer. Olha só. Agora, com relação à amamentação, qual é a questão que pode ajudar a prevenir esse câncer? Na verdade, sim, a amamentação ela é importante a idade em que a mulher amamentou pela primeira vez. Ah, é? Não o ato em si de amamentar. É mesmo? Exato. Olha. Quanto mais precoce, porque a glândula mamária, ela vai exercer a plenitude da sua função, obviamente, quando produz leite. É para isso que ela existe. E quanto mais cedo ela exerce essa função da lactação, menor é o risco, porque ela amadurece de maneira mais precoce. É claro que eu não estou aqui orientando para que a gravidez precoce para você evitar câncer de mama, obviamente que não é isso. Sim. Mas, hoje em dia, as mulheres estão deixando para ter o primeiro filho mais tarde, pelo aspecto profissional, as mulheres estão no mercado de trabalho muito mais atuante, e essa primeira gestação está ficando para mais tarde, né? Então, essa primeira amamentação, consequentemente, também, entendeu? Então, esse é o fator, na verdade, a idade em que se amamenta, e não propriamente o ato da amamentação. Vamos reforçar também para você que está em casa, mamães e papais, atenção, viu, gente? Vacinação contra o HPV nas meninas de 9 a 14 e os meninos de 11 a 14. Muito importante, né, doutor? Sim. Não pode pular essa, não. Não, isso foi um ganho muito importante em relação à prevenção do colo uterino e câncer de pênis também, né? Que existe em menor frequência, câncer de colo uterino muito mais frequente, mas a vacinação foi um ganho extraordinário na prevenção dessa doença, né? Então tem que ser, tanto que faz parte do calendário de vacina do governo, inclusive, né? É verdade. Doutor, ainda falando sobre vacinação, a importância da vacinação contra a hepatite B. Sim, para evitar a cirrose hepática, que seria um fator de risco para câncer de fígado, né? Ótimo. Pensar um pouquinho, então, nesses hábitos que a gente tem no dia a dia. Tem gente que não resiste àquela carne processada, algum embutido, né, doutor? Sim. É importante evitar. É importante para tudo, para o sistema cardiovascular, para câncer, enfim, como a gente já comentou, para a qualidade de vida de maneira geral, né? A carne processada, ela tem muita substância ali, justamente para preservá-la, que tem várias substâncias cancerígenas que fazem, são componentes daquele tipo de alimentação, né? Então, quanto mais puder evitar esse tipo de alimentação, muito melhor, obviamente, né? O senhor já disse aqui, mas é bom a gente ressaltar com relação ao câncer de pele, né, e evitar o sol entre as 10 e as 4 da tarde. Exatamente, a exposição solar, e ela é cumulativa. Então, a gente vê muito esse tipo de câncer de pele, não melanoma, por exemplo, indivíduos que trabalham no campo a vida inteira, né, desde cedo até a idade mais avançada, ou seja, a exposição cumulativa dos raios solares, né, que aumenta a incidência de câncer de pele. Doutor, só para a gente destacar que o doutor falou que era importante a gente comentar também, a questão de agentes cancerígenos, no trabalho. Sim. Antigamente tinha muito contato com asbeto. Asbeto é uma substância que está comprovadamente cancerígena, né? O que é isso, doutor? E usava muitas vezes em impermeabilização de telhado, de forro, era muito utilizado. Foi proibido já de algum tempo para cá a utilização desse tipo de material. Então, pessoas que tinham contato com esse material desenvolviam um maior risco para câncer de pulmão. E pessoas que trabalham com algum tipo de radiação, né? Em materiais com contato com material radioativo, tem que tomar muito cuidado com isso, que também é uma coisa cumulativa também.
né? Tá certo, doutor. A gente agradece, Vamos né, de a mito, é participação. verdade Tem ou não, mais? Rafinha? Tem então tá tempo bom. ou não? Isso que eu queria Na saber. verdade, eu também Tem queria tempinho. saber. Dá? Vamos lá fazer então. Vamos então. Mito ou verdade, doutor? Mito O ou que verdade? significa? A gente coloca uma frase, o senhor rapidamente, mas o doutor é rápido mesmo. É. Explica se é verdade ou não. E a gente vai para a próxima. Ok. Tá bom? Vamos lá. Existem tipos de câncer que não podem ser evitados? Mito ou verdade? Isso. Que não podem ser evitados. É. Aquilo que eu falei no começo, assim, é difícil a gente ter uma prevenção efetiva para o câncer, né? A vacina para o HPV é um exemplo de uma prevenção efetiva para o câncer. A grande maioria dos tumores, infelizmente, não existe uma prevenção estabelecida, tá? Não existe assim algo, Então, olha, é verdade. eu não vou comer carne processada e nunca vou ter câncer. Mentira. Às vezes tem a Você pode genética ter. ali que atrapalha. Eu nunca fumei e nunca vou ter câncer de pulmão. Você pode ter câncer de pulmão. Infelizmente, pode É acontecer. claro que na maioria das vezes é quem fumou, na maioria das vezes comer carne processada também vai ajudar. Tem que deixar claro que a pessoa acaba causando também. Vamos lá. Mito ou verdade, doutor? Hábitos saudáveis podem prevenir alguns cânceres. Sim, hábito saudável é para tudo, na verdade, não é para câncer, para cardiovascular, enfim, para qualidade de vida emocional, tudo isso. Então você pode realmente, qualidade de sono, hábito alimentar, exercício físico, tá? Perfeito. É fundamental. Dá para fazer, gente, dá para a gente mudar a nossa trajetória. Você vai ter uma chance menor de ter Menor câncer, de é ter isso que câncer. pode falar, entendeu? Doutor, você foi fantástico. A gente imagina. adorou a sua participação Muito aqui, obrigado. viu? Foi mesmo. Muito obrigado. Seja Vocês sempre que me bem-vindo. deixaram à vontade, tá ótimo, obrigado. Olha, amanhã tem mais falando nisso, é terça-feira, vamos dar uma olhadinha. Quem vai vir? Sou o Dr. Alistair de Miranda Cará e vamos falar de assunto de extrema importância. Uma delas é a saúde sexual do casal em relação também ao uso de testosterona para modelagem, performance e qualidade de vida. Pode ser usado irreverente ou de forma aleatória? Vamos discutir. Interessantíssimo. Legal, né? Participe com a gente, deixe sua perguntinha, né? Mesmo que a gente vai falar de relação sexual, desempenho sexual, você participa sem falar o nome, não Claro, tem problema. boa ideia. A gente quer ajudar você, viu? Obrigado pela companhia, uma semana abençoada para você. E a gente está aqui para isso, para trocar ideia e conversar e aprender muito. Beijos, tchau, tchau. Tchau, um beijão, excelente semana. Falando Nisso Band. Oferecimento Sicredi.